Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos será o juízo executivo. A humanidade tem passado por um processo de compreensão daquilo que é a maneira como Deus lida com a humanidade. Por exemplo, durante a época da Idade Média, as pessoas olhavam para Deus como um tirano cruel, que fazia de tudo para fazer com que as pessoas pudessem pagar pelos seus erros. Ele era apresentado como estando sentado num trono alto, sublime, com um cetro apontando para aqueles que são os pecadores, para que eles pudessem arder nas chamas do inferno. Nada é menos verdadeiro do que isso. O Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, Ele tem agido durante milênios para tentar salvar a humanidade, resgatar a humanidade da autodestruição. Entretanto, quando olhamos também para a história da humanidade, percebemos que houve momentos em que o Senhor Deus disse: olha, agora chega. Como quando Ele enviou o dilúvio, que acabou destruindo por completo toda uma geração, salvando-se apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Quando você olha para as cidades da Campina, Sodoma, Gomorra e as cidades das Campinas, que o fogo caiu do céu e os consumiu completamente. Quando você olha para os cananeus, que haviam ultrapassado o limite da paciência de Deus, e Deus deu a eles sentença de morte. Parece que quando você olha para essas circunstâncias, algumas pessoas têm dificuldade de poder conseguir olhar para um Deus que é justiça e ao mesmo tempo um Deus que é amor. Deus fez tudo o que Ele podia para salvar as pessoas. E agora, na terceira fase do julgamento, do juízo, então na primeira fase, antes da vinda de Jesus, diante de todo o universo, Deus está dizendo: olha, a razão pela qual um será salvo, outro será perdido. Todas as decisões foram tomadas pela humanidade e cada decisão da pessoa fez com que ela pudesse ser salva ou perdida. Durante o milênio, os santos, os salvos, têm a oportunidade de poder entender que Deus foi justo no seu juízo, mas ao mesmo tempo são capazes de poder entender que cada pessoa será julgada de acordo com o que fez e agora terá que pagar de acordo com aquilo que fez. A terceira fase, quando termina o milênio, a Nova Jerusalém desce do céu. No exato momento em que ela toca sobre a terra, há agora um novo terremoto que abre todas as sepulturas e aqueles que morreram sem compromisso com o Senhor Jesus ressuscitam. Há todo um desenvolvimento. Ellen White descreve esse momento no livro Primeiros Escritos de uma forma terrível. Ela menciona que cada pessoa ressuscita exatamente como morreu. Não tem nem um frescor de juventude no seu rosto. Assim como morreram debilitados, ressuscitam também da mesma forma. Ressuscitam apenas para poder saber que Deus é justo em todos os seus caminhos. O diabo começa agora a trabalhar com toda essa multidão de perdidos que ressuscitam agora, gente de todos os tempos, todas as eras, desde aqueles que foram contemporâneos de Adão e que tomaram a sua decisão de forma equivocada, a começar por Caim, até a última pessoa que veio sobre a terra antes da vinda de Jesus. Ele agora os convence de atacar a cidade santa, organizam um projeto e quando eles estão exatamente em volta da cidade santa, Jesus Cristo e todos os salvos sobem sobre os muros da cidade santa. De lá de cima, eles olham para fora e vem aquela multidão imensa de perdidos, de todas as gerações. Ela menciona que nesse momento, como que numa tela panorâmica, cada pessoa tem a oportunidade de enxergar a sua própria história, aonde eles tiveram as oportunidades de tomar as decisões que os colocariam dentro da cidade santa, mas que acabaram ficando do lado de fora, não porque Deus não os quisesse salvar, mas porque eles tomaram decisões equivocadas. De forma especial, em determinado momento, todos assistem à história da salvação da humanidade. E Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, perdoando todos aqueles que quisessem ser perdoados. Eles veem exatamente qual papel desempenhar em todo, ou deixar de desempenhar em todo o plano da salvação. E nesse momento, todo o joelho se dobra diante de Cristo Jesus e diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Até o diabo faz isso. E nesse momento,
ele se levanta e diz: vamos atacar, vamos atacar. E então o fogo cai do céu e começa então o seu trabalho. Eu quero ler um texto do livro Primeiros Escritos, a partir da na página 295, onde Ellen White descreve esse momento. Ela diz: Satanás precipita-se para o meio dos seus seguidores e procura instigar a multidão à atividade, ou seja, a atacar a Nova Jerusalém. Mas fogo de Deus, procedente do céu, derrama-se sobre eles, e os grandes homens, e os homens poderosos, os nobres, os pobres, os miseráveis, todos são juntamente consumidos. Vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofreram mais tempo. Foram castigados segundo as ações feitas no corpo. Alguns ficaram muitos dias a consumir-se, e precisamente, enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida, permaneceu toda a sensação de sofrimento. Disse o anjo: o verme da vida não morrerá. Seu fogo não se apagará enquanto houver uma mínima partícula para ser devorada. Satanás e seus anjos sofreram muito tempo. Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados das hostes dos remidos, os quais foram colocados sobre ele. E também deve sofrer pela ruína das almas por ele causada. Vi então que Satanás e toda a hoste ímpia foram consumidos, e foi satisfeita a justiça de Deus. E todo o exército dos anjos e os santos remidos, todos com grande voz disseram: Amém. Disse o anjo: Satanás é a raiz, seus filhos são os ramos. Então estão agora consumidos, raiz e ramos. Morreram morte eterna, jamais deverão ter ressurreição, e Deus terá o universo puro. Esse é o momento em que o juízo executivo é aplicado. Um momento triste, claro que sim. Multidões e mais multidões de pessoas que poderiam ter sido salvas, mas que não foram, porque escolheram desobedecer a Deus e rejeitar o único que os poderia salvar. Repito, o mesmo apelo que eu tenho feito durante essa semana. Tome uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Deixe que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Deixe que Ele trabalhe na sua vida. Isso vai valer a pena. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a um compromisso contigo. Ajuda-nos a podermos tomar as decisões que nos colocarão dentro dos muros da Nova Jerusalém. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?